Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente está mais uma vez com o Laboratório Crono e você. E a gente está aqui... primeiro, antes que eu leve bronca. Pessoal, se inscreve no canal. Não assiste só as entrevistas, não. Se inscreve também. A gente precisa de inscrições, tá bom? Pessoal, a gente está aqui com o Lucas, tá? Da Chapa Drinks. Vocês estão vendo aí o nome dele. E a história dele e a história da empresa Chapa Drinks me chamou muita atenção quando eu fui, tá? E aí a gente convidou ele para vir aqui para contar essa história e para mostrar um pouco dele, porque ele chama muita atenção como empresário, porque ele é muito dinâmico. Então, Lucas, fala pra gente quem é o Lucas e depois a gente vai conversando um pouco. Pô, legal. Obrigado aí pela oportunidade, Cosmo, de estar participando desse bate-papo no laboratório. É um prazerzaço estar aí disponibilizando um pouquinho da minha trajetória, carreira e também sobre quem é o Lucas. Cara, o Lucas tem 28 anos, sou formado em administração na São Judas Tadeu, que é uma universidade aqui da Moca, que eu acabei me formando. Sempre fui fissurado muito por negócios, então desde pequeno eu faço parte de algumas organizações que me ajudaram a ter mais maturidade e responsabilidade desde pequeno. Minha mãe tinha um salão de beleza há 16 anos aqui no Carrão, então eu cheguei a trabalhar para ela fazendo panfletagem, cuidando do marketing, sempre tive essa desenvoltura, e uma coisa que me ajudou muito foi participar de um grupo de jovens que é uma ordem paramaçônica, que se chama Ordem Demolei. Lá, o intuito do projeto da Ordem Demolei, que é desde 1919, né, que eles existem, é muito mais para criar líderes para a sociedade e pessoas com caráter e opinião. E lá eu tive a oportunidade de entrar com 12 anos e conhecer pessoas de 18, 21 anos que super me abraçaram e me chamaram de irmão, né? A gente tem muito esse tratamento lá. Então, consegui galgar cargos lá dentro desde pequeno para ter essa desenvoltura muito legal e conseguir, de fato, trazer a melhor versão de mim desde pequeno, né? O Demolei, ele traz essa pegada da desenvoltura do jovem de uma forma muito legal. E, além disso, eu sempre tive também o sonho de empreender, então, com 15 anos de idade, eu e mais dois sócios, que são meus dois melhores amigos, a gente abriu uma empresa. Na época tava aquele hype do American Pie, né? Tipo, um monte de jovem fazendo festa. E aí, com 15 anos, eu e o Victor, que é um dos meus melhores amigos, a gente era dançarino, tipo, fazia mais por hobby. Na época a gente tinha fit dance, a gente dançava música eletrônica, que é free step, rebolation, essas coisas que tinha na época ali. E aí a gente falou, cara, vamos unir o útil com o agradável. O Gui, que era um outro amigo nosso, ele era DJ, e eu e o Vitinho, a gente gostava de dançar. E aí a gente montou a nossa empresa e a gente ficou dos 15 aos 21, fazendo eventos tanto sociais quanto corporativos. Chamava para fundo de quintal, a gente ia. Teve uma galera do CNA, né, Escola de Idiomas aqui da Penha, que eles faziam muita festa de Halloween para as crianças e até para os adolescentes, e a gente fazia também. Então a gente sempre gostou muito e foi legal ficar praticamente aí, né, se a gente está falando dos 15 aos 21, até mais ou menos os 19 anos, a gente nunca tirou nada do nosso bolso, né? A gente só colocou, tipo, dinheiro de volta investindo, e foi um prazer gigantesco, porque a gente não fazia pela grana, né? A gente fazia pelo prazer de, tipo, querer empreender e querer fazer algo. E aí, é pouco se você falar, mas pra gente era muito, na época, ter juntado 10 mil reais em ativo fixo, que era, tipo, caixa de som, iluminação, equipamento de DJ, coisas do gênero, né, Cosmo? Então, pra gente foi um ganho muito grande, até o momento que a gente estava ali entre 17 e 18 anos, a gente era bartender, e aí foi onde a gente fazia a freela, né, para algumas pessoas do mercado. Só que quando eu trocava ideia com o Victor, a gente sempre sentiu que seria melhor a gente pivotar o nosso negócio para fazer algo que faria mais sentido para nós. Então, isso daí acho que seria legal até mesmo contar, Cosmo, porque falar de mim, acho que não dá para falar sem minha trajetória, porque tem muito a ver com a minha espontaneidade, minha alegria, que é algo que eu gosto muito, né? Além de dançar, que eu já falei, então sempre tive muito esse lance do networking, do contato com a galera, que eu sempre tive um prazer gigantesco. E quando a gente completou 21, eu cheguei pro Vitinho, a gente trocando ideia, falou, cara, vamos pivotar o negócio, vamos fazer acontecer, tipo, com a parte da empresa de drinks. E aí foi onde nasceu a Chapa Drinks, né, que era só eu e o Victor na época. O Gui seguiu mais para a parte de eventos mesmo, né, que ele gosta de organizar a produção de um evento, não era muito a nossa praia. E nisso, assim, sempre como renda extra, né, a gente sempre teve um trabalho fixo, né, igual acho que qualquer boa pessoa, né, que começa uma ideia, sempre vai fazendo ali em paralelo. E eu vim do mercado, por exemplo, de RH, trabalhei como BP, de estagiário, fui recrutador,
e estava nesse meio termo, né, trabalhando na Acreditas, que é uma fintech, fui o primeiro recrutador da Acreditas, depois disso fui para a área de parcerias estratégicas, que foi onde eu tive um grande conhecimento, e sempre tocando a Chapa Drinks apartada. E lá na Acreditas, Cosmo, por eu ter de fato já ter vivenciado muita coisa, por ser uma fintech, né, ter vivenciado muita coisa de tecnologia, eu falei, cara, acho que é isso que eu preciso pro meu negócio. E aí foi onde eu comecei tipo, não codar, né, mas assim, fazer modelagem de preço no Excel. E aí comecei a aprender um pouco de macro, peguei uma galera que manjava um pouco de tecnologia, eu falei, mano, eu vou lançar um site onde a gente consegue dar o valor da festa da pessoa em menos de 2 minutos na tela, porque se eu sei precificar o meu negócio, se eu sei quanto que eu tenho que cobrar pro cliente, é melhor ele já saber logo de cara do que ficar naquela situação chata, né, de você manda um orçamento, aí depois de, sei lá, tipo, 2 dias a pessoa te responde, faz mais perguntas, e aí foi onde a gente lançou. Então, pô, é super legal ver que ainda assim, né, com 6 anos de empresa da Chapa Drinks, hoje a gente ainda é a única empresa do Brasil que faz essa metodologia de orçamento digital para bartender, onde a pessoa consegue ter o orçamento na tela em menos de 2 minutos. Então isso foi muito legal de ter criado, ver que a gente está conseguindo ajudar o mercado de eventos a ter uma noção mais rápida de preço, né? E a gente sempre liga para a galera, mas gosto muito dessa área de tecnologia. E o que me fez despertar isso foi a pandemia, porque eu aprendi a fazer um pouquinho de Python, fui codando para fazer um orçamento mais legal para o meu cliente, e é uma coisa que a gente vem aprendendo muito grande nesse pouco tempo, né, Cosmo? Mas acho que até alonguei falando um pouco mais da carreira aí, em vez de mim, mas o Lucas é isso, cara, é conexões, gosto de fazer muito troca de ideia para ajudar a galera nesse sentido, sempre me desenvolvi muito nessas questões de tecnologia, parceria, que é uma coisa que eu gosto muito, e cara, gosto muito de estar sempre podendo desenvolver outras pessoas, que é um projetinho que eu vou começar com jovens também a partir do mês que vem, Cosmo. Nesse projeto com jovens, eu já te falei que se você precisar de mim, você pode contar, porque muita cara do Crono. Quando a gente conheceu o Lucas, a gente viu nele, assim, muito do que eu e a Carol acreditamos muito, tá? E principalmente porque a gente vê um jovem muito dinâmico, e por isso que eu deixei você falar tranquilamente do Lucas e da Chapa Drinks, porque, na realidade, quando você se apresentou, eu conheci ele numa reunião do Sebrae, me chamou a atenção exatamente essa facilidade que ele tem para falar da ideia dele e para falar do empreendedor que eu queria que todo mundo que estivesse assistindo enxergasse. Porque a ideia do empreendimento é bem o que o Lucas mostrou, tá? Ele desde novinho, desde os 14, como ele contou, ele é um empreendedor a partir do momento em que ele tem ideias, tá? As pessoas têm uma ideia de achar que o empreendedor é uma coisa. A gente é empreendedor desde que nasce, tá? Eu me identifiquei assim, é óbvio, ele tem 28 anos, eu tô quase 60, e eu continuo inventando e empreendendo. E aí a ideia era mostrar isso mesmo, Lucas. Então, assim, a Chapa Drinks, se você já explicou isso para o pessoal, depois você vai contar um pouco desse seu projeto, tá? Mas eu queria que você, assim, mostrasse para esse empreendedor esse seu lado, que, olha, eu acredito, eu faço, eu vou atrás, que você mostrou muito lá no dia do Sebrae, que para mim foi muito importante. Então, conta um pouquinho desse lado seu empreendedor. Pô, legal, Cosmo. Cara, não dá para falar desse lado empreendedor sem citar a Ordem Demolay. Tipo, foi algo assim muito tipping point, né? Virada de chave ali na minha vida, porque quando eu tava com 12, 13 anos, eu tava numa fase bem bosta que, sei lá, tipo, chorava por tudo, canceriano, né? O pessoal me chamava de feio, eu chorava. Minha mãe me apoiava muito na época, mas, tipo, pô, você não quer ouvir sua mãe te apoiando, né? Você quer ser o destaque, né? Você quer conhecer gente, você quer ser o amiguinho legal. E na época, pô, galera mais velha, né? Geralmente meninos mais velhos têm a tendência a, vou nem falar bullying, mas tipo assim, pô, você acaba zoando a galera que é mais nova, né? Eu sofria muito disso e chorava muito internamente, né? Então, eu não pareço nada com o que eu sou hoje naquela época. E qual que foi o ponto de virada, Cosmo? Cara, eu tava com 12 anos, sofrendo, chorando, meu primo falando que tava beijando na boca já, e eu não, tava com medo de chegar nas meninas, né? Tinha, tipo, muita vergonha na época, e tava com medo de ser eu mesmo. E aí eu lembro que eu fui no Demolay,
e aí tinha um irmão nosso lá, que é o Rai Camargo, ele era, tipo, cara, muito alto, assim, a barba desse tamanho, parecia o Kratos do God of War, assim, um cara bem esquisito. Chegou pra mim, ele tinha, tipo, cara, 18, 19 anos, ele, e aí, moleque, o que você tá fazendo aqui, né? E aí eu já, tipo, todo me fechando, né? Porque, pô, você é jovem, você já vê alguém mais velho, você fala, mano, vai me aloprar, né? De novo já, tipo, passei, pô, o bullying na escola, né? Vou vir aqui pra passar de novo. E aí eu falei, tipo, todo envergonhado, eu falei, eu acho que eu vim aqui pra iniciar, né, no Demolay. Aí ele falou, é sério isso? Eu falei, é. Aí ele falou, pô, então seja bem-vindo, meu irmão. E aí foi a primeira vez que ele me deu um beijo no rosto e me deu um abraço. E aquilo, tipo assim, mano, eu não entendia. Eu não entendia como que um cara mais velho tava a fim de trocar ideia comigo para querer me ajudar, do que de fato, tipo, querer tirar o tempo para me zoar. E aí eu comecei a me integrar com a galera, eles meio que me adotaram, né, como irmão mais novo mesmo, porque todo mundo tinha 18 a 20 anos, eu era o único moleque de 12 anos ali no Demolay. E por que eu acho que é legal ressaltar isso, Cosmo? Porque eu sempre, por estar lá no ambiente seguro, eu tinha muita ideia. E aí eu sempre falava para eles, tipo assim, cara, por que a gente não faz tal coisa? Aí eles falaram, cara, beleza, você quer fazer? Quero. Tá bom, eu faço com você, eu te ajudo. É isso que você precisa? É. Pô, tava pensando em fazer uma festa. Ah, é? Aonde você quer fazer? Pô, eu queria fazer em tal lugar. Tá bom, Lucas, eu arrumo um lugar para você. Então, tipo assim, eu ficava até assustado, porque eu nunca tive isso na minha vida, Cosme. E aí o ponto da conclusão disso é, cara, eu só consegui chegar na minha vida aqui hoje porque tiveram muitas pessoas que acreditavam no meu sonho. Eu acho que isso falta muito em todos os locais que eu converso com os jovens, assim, seja escola, família, rede de amigos principalmente, né? Porque você sempre vai ser taxado ou ninguém quer te ajudar de fato, principalmente processos de mentoria, né, que tem hoje. Geralmente a galera tá muito mais afim de ficar falando do que querer ouvir a pessoa e falar, beleza, você quer isso? Tá bom, vou te ajudar. Igual tem o caso lá do cara que criou o Shining Box, né, ele fala no TED que o pai dele nunca desistiu dele, ele sempre tava lá, tipo, fazendo até uma hora dar certo. E isso fez muito da minha juventude ser protagonista da minha história, porque as pessoas com quem eu convivia, elas sempre acreditavam muito no meu sonho e principalmente em mim. E isso me dava gás para eu falar, pô, tô indo num caminho certo. Se eu vou, tipo, dar um tropeço, cair, quebrar a cara, o chão é o limite, tipo, vou me arrebentar, mas eu tenho pessoas que estão me ajudando e eu sei que eles vão poder me ajudar, né? Então isso foi muito legal para eu conseguir poder errar, sabe, Cosmo? De eu falar com a minha mãe, por exemplo, essas festinhas que a gente fazia, porra, se não fosse minha mãe e meu pai, eu não teria feito nada, porque ela que levava os equipamentos de som no carro dela, tipo, arregacei o carro do meu pai e da minha mãe inteiro, porque eu não sabia dirigir, óbvio, né, tinha menos de 12 anos, e aí eles que faziam o frete, a gente colocava a caixa de som, amarrava com cinto de segurança, pô, uma loucura, mas assim, as pessoas acreditaram em mim, né? Acreditaram no meu sonho e se impulsionou para eu querer fazer. Isso é a coisa que eu mais levo adiante, Cosmo, porque quando eu converso com um jovem ou até mesmo com os meus liderados aqui hoje na minha empresa, cara, tudo que eu faço é tipo motivar as pessoas para elas poderem fazer aquilo que elas realmente querem, porque eu sei que isso no fundo é o que vai mover, né? Você fazer algo pelo propósito e não fazer pelo dinheiro ou por qualquer outra coisa, porque de fato tem que ser importante para você. Então, acho que para mim isso é a maior parte que gera o meu gás para querer empreender, sabe, Cosmo? Fazer as coisas sem parar, desenfreado, mas, cara, sempre com as pessoas tipo, acreditando e fazendo o negócio acontecer. Eu acho que foi fundamental você falar tudo isso, porque é muito o que a gente acredita, tá? Eu e a Carol, a gente vive exatamente pensando nisso. A gente vê nos jovens a grande oportunidade, porque assim, todo mundo pensa que a gente já esqueceu de quando a gente era jovem, e a gente não esquece nunca, porque na realidade a gente é meio antenado de até hoje. A gente, se alguém, por exemplo, a gente sentou lá no Sebrae, tudo que você falava, eu falava assim, gente, isso pode ser assim, aquilo pode ser assado, porque a gente tem muita ideia, tá? E eu vejo que muitas mentorias, muitos cursos e muitas pessoas levam as pessoas para baixo. E a gente acredita no contrário, como você falou. A gente tem que sempre abrir mão daquele negativismo natural que a sociedade nos impõe, tá? O que acontece? A gente pode quebrar a cara? Pode, mas a gente tem que tentar. E o empreendedor só vai dar certo se ele tentar. E acho que você teve uma história, uma trajetória que me chamou a atenção, porque é exatamente o que você contou agora.
de pessoas que acreditam em você. A gente gosta de acreditar exatamente nesses jovens. E agora a gente está numa era tecnológica. Você já mostrou aí que você foi enxergando opções de tecnologia que fizeram com que você enxergasse o que a Chapa Drink virou, tá? E as pessoas têm que entender que cada dia a tecnologia vai inchando e apresentando mais opções. A gente não pode se fechar nunca, em idade alguma, tá? Então, Lucas, assim, primeira coisa, te agradecer por ter dado todo esse depoimento, porque é exatamente isso que a gente quer que as pessoas que estão ouvindo a gente ouçam, tá? Acredite em você, 100% em você. Liga pra gente, tá com dúvida, alguém tá te jogando para baixo, liga pra gente que a gente conversa, tá? E conta um pouco desse projeto que você quer fazer agora, tá? E, como eu disse, vamos conversar mais sobre ele, porque eu acho que a gente acredita muito nele. Vai lá. Vamos sim. Cosmo, esse projeto, sempre foi um sonho para mim, por lá no Demolei a gente conseguir trabalhar com jovens e com o desenvolvimento deles. E aí, passando o tempo, né, você cresce, vai para a faculdade, você acaba entrando no emprego, e aí você vai vendo que as mesmas dúvidas que você tem são as mesmas dúvidas que os jovens têm. E o foda é, pô, lá na época, se já era difícil para eu conseguir decidir o que eu queria, hoje ainda tem muitas profissões que na época nem sabiam que iam existir, né? Tipo assim, de fato, influencer virou uma profissão, né? As pessoas têm almejo por querer ser influencers ou outras questões digitais. Ou hoje, se você quiser, por exemplo, abrir um MEI e você gostar, por exemplo, igual aqui na Chapa, né? Você gostar de fazer drink, cara, você pode vender drinks, pode abrir a sua empresa de drinks. Se você gosta de trabalhar com massagem, você abre como MEI, você vira especialista em massagem, você tem um Instagram para você veicular as coisas, né? Então, tudo ficou muito mais rápido, igual você falou, né? Por conta da tecnologia surgiu muita coisa nova, chat GPT, sabe? Um monte de coisa muito louca que você vê que dá para você conseguir pegar qualquer tipo de emprego. É meio assustador quando você olha assim, né? Vendo de fora. E aí o ponto principal que eu vejo putz, eu consegui por vários insights, exercícios, buscando falar com pessoas para eu conseguir entender aquilo que a gente chama do Ikigai, né? Que é como que eu trabalho com o meu propósito de vida, né? O que de fato me guia, o porquê que eu existo na Terra, né? O porquê que eu tenho que trabalhar. E depois de ter feito muitas pesquisas, o meu artigo científico na faculdade foi com base nisso, que se chama As Influências do Autoconhecimento no Sucesso Profissional, que é uma coisa que eu acredito muito. E aí, pensando nisso, na época, quando eu queria virar mentor ou até mesmo ajudar jovens a se desenvolver na questão profissional, quando a gente fala de carreira, né, para eles encontrarem aquilo que eles gostam, eu não tinha um modelo de case de sucesso para eu poder entrar na mídia e me divulgar, né? Na época, pelo menos, eu não acreditava em mim, eu via que eu não tinha recurso suficiente, eu acabei querendo pegar outro caminho, né? Que foi todo esse caminho que eu acabei contando, Cosmo. E foi muito legal, porque quando eu tinha 19 anos, eu conversei com um moleque do Demolei, que ele trabalhava com isso, e ele abriu meu olho e eu falei assim, pô, é isso que eu quero desenvolver jovem, esse é meu propósito de vida, só que não agora. Agora eu não tenho, quando a gente olha aquela questão da pirâmide de Maslow, né, que você fala que, pô, eu preciso de uma necessidade básica onde o meu status quo é tipo assim, cara, eu tenho que trabalhar para pagar minha faculdade para eu buscar o meu sonho, não dá ainda para eu ter o meu luxo, para eu ter tempo, né, ter a riqueza do tempo para eu conseguir trabalhar com projetos externos, porque eu estava tocando a chapa, não era um foco na minha vida isso, mas eu falei, um dia isso vai chegar. E aí, depois de um ano ter saído da Acreditas, vivendo só do meu empreendimento, eu falei, agora acho que é o momento. E calhou super legal, porque tem um moleque que ele é do Demolei também, que é o Tony, ele é um dos meus melhores amigos, e aí entrou nessa jornada também para ser meu sócio nesse projeto. E minha namorada também, a Viviane, ela também gosta muito disso, e falou, cara, pô, os três têm a mesma ideia, vai tocar um separado com o outro, vamos juntar todo mundo e fazer acontecer. E aí o Tony é da parte de RH, a minha namorada ela é engenheira química, mas ela trabalha como consultora na Falcone, então ela é super metódica com algumas coisas, e eu tenho esse espírito mais empreendedor de vibração, né, tipo de fazer a parada acontecer, então foi legal porque são pessoas diferentes, e aí a gente, depois de muita reflexão, a gente falou, cara, vamos fazer um negócio onde seja um pouco diferente daquilo que a galera e a gente mesmo, como ser humano, está cansado de ver no Instagram, no Facebook, que você fica só scrollando para cima, né, sempre ouvindo a mesma coisa. Então, a nossa proposta qual que é, Cosmo? A gente vai começar no mês que vem com uma turminha de 4 pessoas, que são 4 jovens que têm a mesma idade, 20 anos, para rodar o MVP. Esse projeto
para esse primeiro momento vai ser 100% gratuito para a gente de fato entender se está fazendo sentido para eles, né? E se de fato a gente ajudou. E aí qual que foi o lance? Aquele menino que eu conversei quando eu tinha 19 anos de idade, que foi o Gabriel Santa Rosa, a gente acionou ele agora, então eu estou terminando um processo de mentoria com ele para ele me passar ferramentas de como eu posso desenvolver os jovens. Foi super legal esse processo. E o ponto é um processo de formação onde ele vai ter 3 módulos, que é autoconhecimento, carreira e finanças, para a pessoa poder de fato entender como que funciona um pouquinho sobre renda e mundo de investimentos. E além dessas formações que a gente quer fazer de fato presencial para trazer esse negócio do espírito junto por enquanto, e uma coisa que a gente não abre mão, que pra gente é o que fez a diferença, que puxando esse link do Demolei, né, Cosmo, que eu te falei que foram as pessoas que acreditam em mim, só deu certo porque eu de fato convivia com as pessoas, elas sabiam quem era o Lucas, aquele menininho que ia crescendo, querendo fazer, e eu falei, a gente precisa fazer isso na nossa formação também. Então todos os jovens, eles vão ter sessões de mentorias individuais todas as semanas. A gente vai ter um acompanhamento com essa galera para fazer aquele projeto, tipo, cara, você está no ponto A, a gente vai fazer várias perguntas para eles entenderem aonde eles querem chegar no ponto B, e todas as semanas a gente vai sempre estar provocando eles para saber o que eles estão fazendo para ser um agente transformador como protagonista mesmo na vida deles. A gente não tem a ideia, Cosmo, de formar líderes para o mundo. Cara, não quero formar CEO. Tipo, não é essa a ideia. Se a pessoa sentir que ela vai ser feliz vendendo água de coco na praia, e ela tem noção disso, ela quer fazer isso, cara, beleza. Ela pode depois abrir, sei lá, 50 quiosques de vender água de coco na praia. Mas ela tem que entender o que de fato brilha para ela, né? Que a gente às vezes não tem a instrução, acredito eu, né? Até por Brasil, né? Ser o país colonizado, na sua casa sua mãe desde pequeno faz isso, tá errado, faz aquilo. Na escola é tipo, cara, é assim, faz isso, faz isso. Ninguém chega para você e fala, e aí, Cosmo, o que de fato você quer fazer da sua vida, sabe? E o que você tá fazendo para isso acontecer? Pô, e aí quando você chega em 17 anos, alguém te pergunta isso, você dá uma bugada, porque é um negócio meio diferente, né? Você fala, pô, não é, o que você vai me dar para eu fazer? Não é assim, você que tem que escolher o que você quer para sua vida. Então a gente tá focando muito nisso, Cosmo, e aí até o nome do projeto, a gente brincou um pouquinho com a parte grega, né, da literatura, a gente tem o nome do projeto de Atmon, que é o mundo através dos olhos de Atena, que é a deusa da sabedoria. Então, o propósito da empresa é, de fato, fazer com que o jovem ele tenha uma visão da melhor versão dele, do que ele enxerga de mundo, através da sabedoria. Essa é a proposta do nosso projeto. E aí, a Atmon é porque juntou, né? Mundo e Atenas, né? Foi isso. Tá. Eu queria dizer para você que olha, eu sei porque você tem um horário agora, então... E a entrevista, você sabe que na internet a gente tem que ter um tempo mesmo. Então, pela entrevista, eu queria te agradecer, que foi demais. A gente vai conversar muito sobre esse seu projeto, porque, assim, a gente tem o mesmo propósito de vida, eu e a Carol. Eu deixei de ser um executivo exatamente porque eu queria isso, e é o que eu acredito. Eu acho que os jovens precisam entender isso. Eu dei uma entrevista no rádio ontem, semana passada, que foi exatamente, falei a mesma coisa que você acabou de falar. Porque, assim, quando você se sente um empreendedor, você tem que entender que as pessoas pensam que você tem que ficar rico, que você tem que ter dezenas de empresas. Não. Você tem que ser feliz com aquilo que você sonha para você. Se uma pessoa quer simplesmente ser feliz, dando continuidade numa vida para o resto da vida, e daquele jeito ele vai ser feliz, às vezes ele vai ser mais feliz do que aquele que vai ter muito dinheiro, mas que está fazendo aquilo só por outro propósito qualquer, tá? Então, a gente acredita muito no que você está falando, a gente acredita muito no jovem, tá? A gente, por exemplo, você falou do ChatGPT, a gente briga com quase todo mundo da nossa cidade porque a gente acha que tem que aprender, tem que fazer, tem que acontecer, tá? Não entenda isso como... Eu falo sempre uma coisa, não é uma concorrência, ele não concorre com o ser humano. Na realidade, ele é uma ferramenta para o ser humano simplesmente evoluir, então bora lá. Tá? Exato. Então, obrigado, Lucas, por ter dado a chance da gente falar sobre isso, tá? Obrigado pela sua participação, e a gente marca outro dia que você tenha mais tempo para falar de novo sobre essas ideias, porque é isso que o jovem precisa, e acho que de gente como você, principalmente, tá bom? Pô, obrigado você, Cosmo, pela oportunidade de estar aqui no canal para a gente estar podendo trocar essa ideia. E sim, estou super à disposição. E se alguém quiser trocar ideia comigo também, pode passar e-mail, telefone, eu estou à disposição. Acho que a ideia aqui é a gente criar conexão e ajudar
todo mundo mesmo, né? Porque se de fato eu precisei disso, provavelmente alguém vai estar precisando também, e eu estou à disposição, a gente marca um segundo papo também. Obrigado, Cosmo. Obrigado.